Então, não ter uma meta é um grande erro. E também esquecer de quem está vendendo. Eu acho que tem que treinar o time, porque muitas vezes você vai num lugar, numa loja, ou num estabelecimento, ou num restaurante, e você é super mal atendido, e você fala, nossa, a equipe não tá bem treinada, você já percebe isso. Então isso faz toda a diferença. Então é um erro grande você não treinar seu time e também não fazer com que o time ele entenda ali o impacto que isso vai gerar para o cliente. Ele tem que saber ali entender o produto, ele tem que comprar primeiro a visão. Eu acredito que é isso. Primeiro, você vende a visão pro seu time, para o seu time vender a visão para o cliente. Então não adianta você ir lá e falar, olha, você precisa vender esse copo e a meta no final do mês é vender 30 copos. Não. Primeiro, esse copo tem que ser vendido para o seu time. Aí ele vai falar, nossa, realmente, esse copo aqui, ele é interessante, ele tem, né, vai trazer praticidade, ele tem que entender isso para ele transparecer isso para o cliente, porque o cliente, ele sente a energia. Se você vende com entusiasmo, eu lembro que quando eu vendia as franquias aqui na Cross Experience, eu lembro dos leads, eles falando assim, você tem uma franquia? Eu falava, não. Mas, nossa, você fala como se você tivesse uma franquia, como se você fosse dona desse negócio. Que eu falava com tanto entusiasmo, com tanta vontade, porque eu já tinha comprado aquela visão. Eu já tinha comprado o negócio na minha cabeça. Eu já tinha comprado. Então, eu falava assim de uma forma que era o melhor negócio do mundo. E ele via isso. Então, eu acredito que o cliente sente isso. Então, é muito diferente você falar com entusiasmo, com vontade, do que você ir lá e simplesmente seguir o script, porque seguir o script e ficar engessado, ele não deixa com que você conecte com o cliente. Então, eu acho que meta e treinar o time. Treinar o time, legal. Então fica aí as reflexões. Comenta para nós no bloco 3 o que você mais gostou, o que mais fez sentido para você, qual foi o ensinamento que a Thalita deixou no bloco 3. E vamos agora para o último bloco, o bloco 4, o bloco qual nós vamos fazer o fechamento aqui com as perguntas rápidas, né? Então você vai ter uma chance de saber o que faz a Thalita, que fontes ela tem consumido conhecimento, que livros ela tem lido. É um bloco assim um pouquinho mais rápido e com certeza pode deixar para você aí os próximos passos do que fazer para você ter sucesso em vendas, para que você possa aumentar os seus números, para que você possa engajar mais a sua equipe, para que você tenha mais intencionalidade dentro de tudo que você faz no departamento de vendas dentro da sua empresa. Então, vamos lá. Finalizar com perguntas rápidas, hein? Qual livro você recomenda para quem quer vender mais? Ou talvez não seja um livro, mas fontes de conhecimento que a pessoa pode absorver. Olha, um livro que eu gosto muito é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que Ótimo livro. eu acredito que vendas é relacionamento. A pessoa compra de quem ela gosta. Então, esse livro, ele te ensina muito a persuadir da maneira certa, né? E também criar conexão ali. Então, é um livro que eu gosto muito. Outro livro que eu não posso deixar de indicar aí para os empreendedores, que é o livro O Segredo da Cross Experience, onde eu tive o prazer, né, de ser aí, a honra de ser coautora. Então, o meu capítulo é o capítulo 5, onde eu falo sobre a estruturação que mudou o jogo. E nesse capítulo eu falo também muito de como o time certo pode contribuir com grandes resultados. Então, é um livro que eu indico muito. Legal, e se você gostou aí deste livro que ela acabou de recomendar, ficou no mínimo curioso, né? Com certeza é um livro para o varejo, não é um livro somente da Cross Experience. Óbvio que todos os coautores e pessoas que participaram desse livro trabalham na empresa ou têm uma franquia do nosso negócio, mas são as boas práticas do varejo, são dicas que podem contribuir com o seu negócio de uma maneira muito eficiente e você pode adaptá-las no seu dia a dia. Você encontra aqui na descrição desta live, para quem estiver assistindo no YouTube, para quem estiver escutando pelo Spotify, você pode procurar o nosso canal Você no Comando com o Thiago de Oliveira e buscar qualquer uma das nossas lives, essa é de número 7 da primeira temporada, e você vai ensina
em média, retém muito mais conhecimento do que quem está sentado para aprender. O que eu quero dizer com isso? É que no momento que você para ensinar, provavelmente você pesquisou, estudou, se dedicou e colocou bastante horas ali naquele conteúdo. E quem está ensinando retém em média de 70 a 80% mais do que quem está sentado aprendendo, que retém entre 20 e 30%. Então, Thalita hoje vai ensinar aqui, com certeza vai mudar de nível. Então, Thalita, minha primeira pergunta para você, o nosso primeiro bloco, é sobre os bastidores e a sua trajetória. Conta para nós aqui como começou a sua trajetória na Cross Experience, o ano que você começou, a posição que você ocupou, por que você quis trabalhar nessa empresa, realmente lá do comecinho aí. Se você lembrar, né, que já faz tanto tempo aí, então compartilha conosco. Bom, eu comecei na Cross Experience em 2019, foi ali em julho, e eu comecei como estagiária. Na época, eu estava cursando a faculdade de logística e eu queria atuar na área. Fui fazer entrevista. Eu lembro, né, que no dia da entrevista ali tinha mais de 30 candidatos e era a minha primeira entrevista para atuar no ramo do que eu estava buscando, né, da faculdade que eu estava cursando. E, assim, resumindo, né, porque a história é muito longa, conforme o passar dos anos, eu fui me desenvolvendo, crescendo junto com a empresa. Eu passei por vários departamentos, passei pelo sucesso do franqueado, eu atuei na implantação de unidades, eu vendi franquias no comercial. E as vendas, e especialmente o merchandising, ele veio de forma muito natural, porque nós temos até hoje, né? Mas na época a gente tinha a nossa formação de franqueados, que era mensalmente, e nós montávamos uma loja física. Pro franqueado, ele fazia ali a primeira compra. E ninguém nunca me colocou um desafio. Foi muito natural ali. Eu mesmo me desafiava, colocava uma meta. E os franqueados, eles começaram a me enxergar como vendedora. E foi muito natural. E na época eu lembro que a minha função era só depois disso, né? Depois que eu comecei a atuar ali na formação de franqueados, e aí vocês começaram a me enxergar e falou: bom, vamos colocar essa menina aqui no departamento de vendas. E aí minha única função era mandar uma planilha para o franqueado preencher com os produtos que ele gostaria. Na época a gente atuava ali com 30 SKUs, e aí ele preenchia ali na planilha, eu mesmo separava o pedido dele, a gente tinha uma salinha lá com armários onde ficavam os produtos, eu mesmo separava, eu mesmo ia no correio e enviava. Então, eu fazia esse processo. E com o passar do tempo, né, eu comecei a fazer ligações para os franqueados. Então, foi uma trajetória ali mesmo, passando por todos os passos. E eu tinha uma meta de 10 ligações. 10 ligações. Você colocou para mim? Esse era o número mágico. 10 ligações por dia. E a gente usava uma técnica que a gente chama aqui de ação sniper, que não é pegar 10 unidades ali de uma lista e simplesmente ligar. Não, tinha que ser intencional. Então eu pegava ali as 10 unidades, eu puxava ali, né, dados, qual foi a última compra que essa unidade fez, quais foram os produtos que ela comprou na última compra. Então era uma ligação realmente intencional. E eu lembro que a conversão era muito boa. A cada 10 unidades que eu ligava, 7 a gente fechava a venda. E não falo no mesmo dia, porque como ali a gente estava, né, buscando a meta mensal, você liga ali e aí, conforme ali o passar do tempo, eu ia fazendo follow-up ao longo dos dias. E no final do mês a gente acabava fechando ali a cada 10, 7 vendas. E foi assim, né? Aos poucos eu fui assumindo o departamento do merchandise. E hoje eu sou líder do departamento de merchandise, o departamento de compras e a logística da empresa. E em 2023 eu fui convidada a ser sócia e hoje eu também sou sócia da empresa. Acho que eu dei uma resumida aí geral, né? Na trajetória. Que legal, que legal. E quantas pessoas hoje trabalham no departamento sob a sua supervisão, remoto e presencial? Remoto, eu tenho um time de 5 pessoas que trabalham em Itajubá, que é o nosso centro de distribuição. E comigo aqui no escritório, mais 2 pessoas. Então, Legal, 7 no total. maravilha. E, pessoal, quero deixar aqui uma primeira chave, uma primeira sacada para você aí, que talvez você já tenha escutado isso em cortes, em podcasts, em áudios, em muitos lugares. E essa é uma grande realidade, isso não é um clichê.
Não espere as condições perfeitas para começar. Precisa começar. Então, nós não tínhamos a loja perfeita, nós não tínhamos o sistema perfeito, nós não tínhamos os vendedores treinados, como temos hoje, nós não tínhamos os processos claros, mas tínhamos uma demanda. As pessoas queriam comprar, nós queríamos vender e nós fizemos o melhor que podíamos com o que tínhamos naquele momento. Então, se você tem um processo que não está tão bom, é melhor do que não ter processo nenhum. Se você promove algumas vendas sem estruturação, é melhor que você as tenha e as estruture do que você não as tenha. Então, não deixe jamais de vender. Uma regra número um do comércio é o cliente quer comprar, Venda. venda. Então, nós começamos exatamente dessa forma aí. E há quanto tempo você está conosco aqui na empresa? Já Eu tô 6 anos e meio. 6 anos e meio. A empresa ela completa 7 anos de vida agora em outubro, então, quando a empresa tinha 6 meses de vida, a Thalita ingressou no nosso time aqui e está até hoje. E fica também mais uma sacada para você que talvez não seja um líder, não seja um proprietário, talvez você faça parte de uma equipe de vendas, talvez você seja um pouco mais novato na sua empresa aí. Procure um local, uma terra fértil, procure uma empresa que gere oportunidades. Porque definitivamente você colocar sua energia em locais que não tem perspectiva de crescimento, em locais que você não tem muito para onde ir, não vai ser uma boa ideia. E definitivamente procure um local e fique nesse local, se ele for para você. Vai ter desafios, vai ser difícil, vai ter embates, vai ter problemas nesse local, mas pular de galho em galho, trocar de empresa o tempo inteiro, é algo que não vai fazer bem para sua carreira, para o seu legado, para o seu desenvolvimento. Então, pensa nisso. Seria impossível a Thalita percorrer o que já percorreu e o que ela vai compartilhar conosco aqui, se ela tivesse saído na primeira dificuldade ou nos primeiros obstáculos, definitivamente não ia chegar aonde chegou. Então, 6 anos e meio de dedicação na trajetória dela trouxe uma posição bastante alta dentro do plano de negócio, dentro da hierarquia, dentro das possibilidades da empresa. Chegou no cargo mais alto que poderia chegar, virou sócia. Para agora chegar no cargo mais próximo, eu tenho que me aposentar. Aí eu me aposento, aí a posição fica disponível também. Mas ela realmente chegou em algo muito legal. E ainda tem muito caminho para percorrer, tem muito que se desenvolver. Então fica essa dica para você aí. Não abandone quando as coisas ficarem difíceis. Aguenta firme aí, hein? E obrigado aí pela sua dedicação, pelo seu empenho. 6 anos e meio da sua vida dedicada ao nosso negócio. Pagou, valeu a pena, mas não tinha nenhuma garantia. Como ainda não tem daqui em diante. Não existe garantia no empreendedorismo. Existe intenção, existe vontade, existe empenho, mas você acreditou, viu a oportunidade, pagou o preço e chegou onde chegou e dedicou 6 anos de ouro da sua vida na estruturação dos nossos departamentos de venda, de compras e de distribuição. Eu que Valeu. agradeço, eu que agradeço. Desde o primeiro momento que eu entrei na empresa, sempre foi me dado oportunidades. Vocês acreditavam em mim quando eu mesma não acreditava. E sempre foi me colocado desafios. Eu sempre fui colocada fora da minha zona de conforto e foi assim que eu me desenvolvi. Então eu que agradeço. Que legal. E fora da Cross Experience, talvez nos seus anos ainda mais jovens, você teve experiências com vendas? O que te fez atuar na vendas? Qual que é o histórico na sua bagagem de vendas fora daqui? Olha, as vendas para mim foi algo muito natural. Desde criança, eu já vendia bolsas, bonés, chaveiros. Eu tinha uma banquinha ali na frente da minha casa, onde eu fazia essas vendas. Eu tinha ali 12 anos, eu ajudava a minha mãe. E assim, era tão natural que eu nem sabia de técnicas de vendas, eu nem sabia o que eu tava fazendo muito ali, mas eu me lembro que eu já oferecia assim: leve esse boné aqui pro seu marido, leve esse chaveiro aqui pra presentear sua filha. Você já presenteou sua filha essa semana, esse mês? Imagina que legal você chegar lá com esse chaveiro. Eu lembro que é aqueles chaveirinhos que você apertava e tocava a musiquinha. Então, assim, é, nunca foi assim, desde nessa época aí, né, me ensinado. Foi algo muito natural. Eu era muito comunicativa, eu sou muito comunicativa e eu gostava muito daquela sensação de venda fechada. Quando eu fechava a venda ali, eu ficava,
Nossa, eu fiz um gol. Nossa, que legal. O que eu tenho que fazer pra próxima? E eu não esperava as pessoas virem até a banquinha. É literalmente uma banca, sabe? Não sei se você conhece feira, uma feira assim, mas era aquelas banquinhas de feira mesmo. Não tinha nada de luxo. Era ali uma banquinha, a gente organizava ali os bonezinhos. Eu sempre gostava de mudar o layout cada dia. Então, uma hora o boné tava aqui, outra hora a bolsinha tava ali. E foi algo muito assim, natural mesmo. Não teve um princípio assim. Então, desde criança foi dessa forma. E você comentou, né, outras experiências. E depois disso daí, né, eu já trabalhei em outros locais. Eu até me lembro de uma situação que comecei a trabalhar numa loja de roupas. Uma loja com alto ticket, era roupas de festa. E aí tem aquele lance lá da vendedora da vez, né? E aí já tinha passado a minha vez, estava na vez de outra vendedora. E ela foi lá e falou assim: chegou uma cliente, né? A cliente estava ali não muito bem vestida, não tinha uma aparência assim, né, de quem ia gastar muito, segundo a outra vendedora. E ela falou: tipo, eu era novata, tinha ali menos de um mês na empresa. Aí ela falou: Thalita, vai lá perder tempo com essa daí. Porque ela queria ali era bater a meta dela, né? Então o cliente que ela achava que ia perder o tempo dela, ela jogava pra mim. E eu sempre, né, fui muito com muita energia, com muito entusiasmo, atender qualquer tipo de pessoa. Fui atender lá essa cliente e eu tinha uma coisa estranha nela. Toda hora ela ficava assim, ó. Eu gostei desse modelo. Pega pra mim o P, o M e o G dele também. Eu falo, ué, será que ela não sabe o tamanho ali? Mas tá tudo bem, né? Se a cliente tá pedindo, eu tenho que cumprir. E fui lá pegando os tamanhos. Eu lembro de ter subido no estoque, que era o andar de cima, e descido, acho que umas 20 vezes. Porque ela ia lá, via o modelo, e às vezes mudava coisinha básica, assim. Não, eu quero esse, mas com cinto diferente. E aí eu lembro que eu peguei vários vestidos, assim, mais de 20 vestidos. E aí as outras vendedoras, né, enquanto eu subia no estoque e descia, elas comentavam comigo: você tá perdendo tempo com essa daí, fica aí, já dispensa ela, Thalita, dispensa ela. Eu, não, vou ficar ali, né? Você acha que a mulher vai ter dinheiro para comprar? E eu, não, fui ali, firme, atendi ela, fiz um atendimento excelente, né? Fiz com que ela sentisse ali a experiência, eu oferecia café e falava pra ela sentar. E eu até comentava: você não quer experimentar? Não, não quero experimentar. E aí, no final, ela falou para mim assim: eu vou levar todos. Oi, né? Mas me mantive ali, né? Que eu falei, bom, se tem uma coisa que eu trago comigo até hoje, desde essa época, não faça conta pro dinheiro do cliente. Você não sabe o quanto que ele está disposto a gastar. E não é eu que vou definir isso, né? Porque já passei por situações, assim, com outras pessoas do meu lado, que a pessoa falava assim: eu vou fechar. Por exemplo, a venda deu R$ 3.000. Eu vou fechar. Nossa, mas você vai fechar mesmo? Você fica com aquela sensação. E aí, fechou a venda, ela levou tudo, e eu bati a meta do mês inteiro, com menos de um mês de empresa, somente no único dia. Por não ficar olhando ali pra aparência, por não ficar julgando e nem fazendo conta com o dinheiro da pessoa, né? Então, isso foi uma coisa assim que eu me lembro que hoje eu fico pensando, não tinha técnica naquela época, eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo, mas era da essência mesmo. Eu sempre gostei muito assim de dar atenção, de ouvir, de conectar com a pessoa. Legal. E para você que está ouvindo aqui, está nos assistindo, eu vou deixar aqui dois insights que eu tive nessa história que podem contribuir com você que está numa parte operacional, está vendendo, está tratando com clientes no campo de batalha, realmente na ponta da lança. E com certeza, se você tiver esse approaching, os seus números vão melhorar, a sua performance vai subir. O primeiro, como muito bem dito pela Thalita, é jamais desacredite da venda. O cliente entrou na loja, entrou no estabelecimento, você começou um atendimento pelo telefone, pelo WhatsApp, não importa por onde. Acredite no cliente, vá até o final, interaja com o cliente, busque mais informações e realmente procure promover uma solução para o que ele está buscando. Independente da aparência desta pessoa, independente de qualquer coisa que você venha ali a pré-moldar ela
por experiências do passado. Ai, nossa, eu já atendi uma pessoa igualzinha a essa e foi uma perda de tempo. É verdade, eu acredito que você possa ter passado por isso. Mas as pessoas são diferentes, os momentos são diferentes e jamais desacredite da venda. A pessoa entrou no seu estabelecimento, iniciou uma conversa com você, ela perguntou sobre algo, ela está buscando. Você é um grande potencial que vem atender o que ela precisa. E você, se não atender ela muito bem, pode perder a sua venda. Então, acredite no prospecto, acredite no cliente, vá até o final e dê o seu melhor. Algumas vezes você vai ser feliz, outras nem tanto, mas faça o seu um terço, faça a sua parte. E uma segunda coisa que eu quero mencionar aqui, muitas vezes o vendedor, seja ele um vendedor de Ferrari, ou seja ele um vendedor de bonés, não importa o que ele está vendendo. Definitivamente o vendedor precisa acreditar no produto. Se ele não acredita no produto, ele vai ter uma grande dificuldade em vender o produto. Treinar sobre o produto, aprender sobre o produto, isso aí é clássico. Mas tem um detalhe muito grande. É, Thalita deixou claro para nós aqui, não fazer conta com o dinheiro do cliente. Eu vou explanar um pouquinho sobre isso. Você, quando vende um produto de valor agregado, vamos colocar um exemplo aqui. Você vende uma Ferrari que custa R$ 1 milhão. É muito provável que este vendedor não tenha uma Ferrari, que ele não tem o poder aquisitivo de uma Ferrari. Mas ele está tão blindado, ele está tão treinado, ele está tão preparado, que ele vai falar com a confiança como se ele tivesse. Ele não vai deixar com que o fato dele não poder comprar uma Ferrari seja um fator limitador para a venda acontecer. E muitos vendedores fazem isso. Por ele não ter o poder aquisitivo, ele não ter ali o recurso para comprar determinado serviço ou produto, ele acaba falando com um pouco mais de medo, falando de maneira comedida, não explorando todos os canais que ele pode conectar com essa pessoa para fazer essa venda. Normalmente, quem está querendo comprar sente isso, e isso pode minar. E era o Então, meu caso, né? E era totalmente o meu caso na época, porque eu também não tinha aquele dinheiro, né? Porque aquela compra dela ficou mais de 10 mil reais. E uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui é que ela tinha uma loja de locações de vestidos de madrinhas. Então, por isso que o vestido era um ticket alto e por isso que ela levou vários vestidos. E geralmente ia lá naquela loja comprar no varejo. A gente não costumava vender no atacado. E foi uma surpresa. E se eu tivesse feito conta e visto aquele cenário como a minha realidade, assim, não, eu não consigo pagar por esse vestido. Então, provavelmente, ela não vai conseguir comprar 10 vestidos também, né? Se eu ficasse com essa crença, eu não teria fechado. Então fica aqui essa dica para você, hein? Jamais, nunca, de forma alguma, compare a sua realidade com a realidade do cliente, seja qual for o produto que você venha vender, de alto valor agregado ou de menor valor agregado. Estude sobre o mesmo, se prepare sobre o produto, entenda as necessidades do cliente. Thalita vai falar nisso com muita propriedade nos próximos minutos, mas não troque de lugar com ele ou não limite a sua capacidade de venda, porque neste momento você não tem aquele poder financeiro. Isso pode realmente atrapalhar muito a sua carreira como vendedor. Então fica aí para você refletir. E aqui fechando o primeiro bloco, né, sobre bastidores e a sua trajetória, quais foram os principais desafios que você passou pela estruturação deste departamento de vendas, de compras, realmente o merchandising, que a gente engloba tudo dentro dele, no começo e para que ele fosse o que ele é nos dias de hoje. No começo era tudo muito manual, né? Então a gente tinha ali, não tinha processos, nós tínhamos apenas uma planilha, né? Basicamente era eu e a planilha ali contra o mundo, né? E não tinha processos, não tinha padrão. E basicamente assim, a gente começou tudo do zero. Começamos o site do zero, a logística do zero. E o desafio, acredito que o grande desafio foi criar uma estrutura replicável, que não precisasse de mim para o negócio rodar. Então, acho que uma grande dor hoje de muitos empresários, eu acho que acredito que seja esse, de, sei lá, um funcionário que está ali há 10 anos, há 5 anos, se ele faltar, o negócio não funciona. Então, foi justamente o que nós
não queríamos que acontecesse. Então, foi criar essa estrutura que funcionasse. Então, a gente fez processos claros, nós criamos processos resolutivos, né? A gente tem um documento onde tem ali o passo a passo, o que deve ser feito, né? Naquela função, naquela tarefa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Lá no nosso centro de distribuição, nós temos ali vários processos, todos eles impressos assim para qualquer pessoa que saiba ler, consiga executar. Então, foi isso que a gente fez para manter tudo estruturado. Uma situação, por exemplo, lá tem um funcionário que ele cuida ali da parte de ligar para a transportadora para vir coletar os pedidos. Aí vamos supor que esse funcionário falte. Vamos ficar sem coletar os pedidos? Não. Lá tem um passo a passo que qualquer pessoa que vai lá e leia aquele processo, ele consiga ir lá ligar para a transportadora, porque hoje nós trabalhamos com mais de 10 transportadoras. Então, diariamente, as 10 não passam lá para coletar. Só passa o que o cliente escolher. O cliente que tem o poder ali de escolher qual transportadora ele vai querer. Então, ele vai lá, já tem lá o número de telefone de todas as transportadoras, quem ele vai falar, como ele vai solicitar. Então tem todo um passo a passo. Então o nosso cuidado foi criar essa estrutura e colocar processos, automatizar também o nosso centro de distribuição. Quando a gente iniciou ali, né, era tudo muito manual. Nós colocamos tecnologia para ser mais assertivo na hora de separar. Que a gente tinha muitos erros, né? Porque a pessoa pegava uma fichinha, ia lá, separava, e pode acontecer o erro humano ali, né? De tá escrito ali 5 shakes, a pessoa ir lá e colocar 6, ou colocar 5 de morangos, colocar 3 de morango e 2 de chocolate. Então, tem um sistema que é tipo um mercado, né? Que a pessoa pega um dispositivo, ela vai lá, lê, e não tem erro, porque é a máquina que tá fazendo e não depende ali somente da pessoa. Legal, muito legal. Isso é muito bom mesmo. E só deixando de uma maneira bem mostrada aqui para os nossos telespectadores, ouvintes, seguidores, que a venda ela vai muito além do recebimento. A pessoa comprou no site ou comprou com você pessoalmente, existe todo um, um processo que tem que ser feito depois, principalmente no online. Então, uma pessoa realizou aquela compra, elas muitas vezes não sabem o que tem por trás daquele clique ou daqueles cliques que ela deu até essa compra ser realizada. Existe um time de pessoas por trás disso para que tudo aconteça do jeito que tem que ser. A separação do produto, o cuidado em empacotar esse produto. Na sequência, quem vai enviar esse produto, né? Depois disso, um rastreio sobre esse produto e eventualmente a pessoa recebe esse produto da maneira que precisa receber, correto, no tamanho, no peso, na medida, no sabor, e com certeza parece uma coisa muito simples. Quem compra não está Sim, pensando sobre isso, mas você que está no varejo, você que está no mercado de e-commerce ou você que está no mercado de compra e de vendas de produtos, sabe exatamente do que a gente está falando. Uma mesa de separação muito bem feita, um processo muito claro, você ter uma câmeras, né, que demonstrem o que está sendo feito em caso de problemas ou de contestação, você mostrar ali que aquilo está acontecendo daquele jeito. Então, super mega importante seguir o plano do jeito que tem que ser para que a pessoa possa ali no final, nossa, recebi a camiseta azul, tamanho G, no modelo Baby Look. E não receba qualquer outro azul, qualquer outro tamanho, qualquer outro modelo. É um problema, a gente passou por isso, né? E foi solucionado com tecnologia. tecnologia. E essa parte aí eu tô falando mais do centro de distribuição, mas aqui também, né, interno, nós criamos um site do zero para facilitar, né? Como eu falei, era tudo para uma planilha ali no início. Nós criamos um site para facilitar a compra para o franqueado. Nós criamos um calendário, né, para que o franqueado saiba o momento certo que ele deve comprar. E também não somente ir lá, ligar para o franqueado e usar técnicas de vendas para fechar. Nós se preocupamos em treinar ele
para que ele venda lá na ponta, porque se ele vender, eu vou vender mais para ele. Então nós criamos treinamentos semanais de vendas para treinar o franqueado, colocamos ações também, nós temos ações que eles replicam lá nas unidades através desses treinamentos para que aumente as vendas. Então, o departamento geral nós não focamos somente no operacional, nós quisemos que ele fosse estratégico também. Legal. E para a gente fechar esse bloco 2, o último segmento aqui, você foi buscar esse conhecimento estrutural dentro de casa, na internet? Como você. Obviamente, o problema não se enxergou pelas reclamações que chegou, né? Sim. Normalmente a gente descobre os problemas pela quantidade de reclamação. E fica outra sacada aqui para você. A reclamação não é uma coisa péssima, gente. A reclamação é literalmente uma chance de você fazer melhor, uma chance de você olhar com mais cuidado para o seu negócio, é uma chance de você ouvir esse cliente, porque quem reclama quer ficar, Exatamente. normalmente. Então, através das reclamações, você sentiu os pontos de melhoria que precisavam ser feitos. E onde você buscou essas melhorias para que o negócio pudesse mudar de nível sobre estruturação, automação e melhora propriamente dita. Chegou um ponto que nós já tínhamos, né, criado os processos, já estava rodando bem, já estava funcionando, mas nós queríamos mais. Nós queríamos entregar além do combinado. E foi aí que eu fui buscar ajuda fora, com grandes players do mercado, né? Porque nós temos que nos inspirar, procurar informação com quem é grande. Então, eu fui fazer uma imersão de 3 dias com os maiores players diretores do Mercado Livre, Amazon, Magalu, Shopee. Então, só tinha os grandes ali, onde eles fizeram uma consultoria ano a ano mesmo. Eu falava ali, né, a dor da empresa, como que a gente fazia. E na época, eu lembro que nós enviávamos os pedidos com 3 dias. Que nós começamos com 7. E aí depois reduzimos, né, o tempo que o cliente faz o pedido no site até o tempo que ele é enviado para o cliente para 3 dias. E eu já achei que eu estava arrasando, né? Falei, não, 3 dias, tá bom demais. E os franqueados estavam satisfeitos já com 3 dias. E eu cheguei lá, falei com eles e eles falaram, não, 3 dias não, vamos ficar uma meta aqui de 24 horas. Aquilo me assustou. Eu falei, 24 horas, gente, é muita coisa. Até porque o nosso ticket, ele é alto. Então demanda ali um tempo para separação. Mas eu fiz um plano de ação lá mesmo. Eu me lembro que eu saí da imersão e eu já liguei pro Thiago e comecei a falar: Thiago, tem isso, aquilo, aquilo, aquilo. Ele, calma, organiza tudo, né, na sua mente, escreve tudo para não esquecer e vamos colocar em prática. Na mesma semana, nós mudamos de CD para um espaço maior, nós implantamos o WMS, que é o sistema de software de gestão. Nós implantamos lá uma setorização no CD, nós endereçamos o CD inteiro, tudo ali em menos de um mês, né, Thiago? Menos de um mês, muito Menos de, rápido. menos de um mês, nós colocamos em prática tudo o que eu aprendi lá naquele curso e adivinha o resultado? Hoje nós enviamos com menos de 24 horas. Claro, né? Em períodos de live, Black Friday, eventos grandes, a gente estende ali um pouco maior. Mas no dia a dia, 24 horas, porque nós fomos buscar com os melhores. Muito legal. Para fechar então este primeiro bloco, gente, eu vou deixar aqui só um contexto. A Thalita hoje ela é líder do departamento de merchandising, responsável pelas compras, pelas vendas e pela gestão do CD de distribuição na central de distribuição em Itajubá. E nós vendemos hoje somente no atacado, nós não vendemos no varejo, nós vendemos para os nossos clientes, que são os franqueados da empresa, o qual tem o seu portal de venda, eles realizam a sua compra online. Nessa central de distribuição chega um pedido e esse pedido passa por tudo que ela está contando aqui para vocês de separação, de tecnologia, de conferência, de coleta, de entrega propriamente dita. Então, só para estar um contexto aí, para quem não conhece muito do que estamos falando. Mas as boas práticas, elas funcionam em qualquer lugar. Elas funcionam no varejo, funcionam no atacado, funciona na separação de um produto de 10 mil reais, que são múltiplos itens, mas ela também funciona num produto de 50 reais de um único item, de 2 itens talvez. Isso não é uma limitação. O bom, a boa prática, né?
o bom atendimento ali, os bons manejos funcionam em qualquer proporcionalidade. Então, isso era algo que eu queria trazer para vocês aqui. E a última coisa desse bloco é a importância de você mirar em jogadores que estão num nível diferente do seu, em pessoas que estão melhor que você. É super importante que você tenha essa consciência, porque eu não vou fazer um benchmark, que nós chamamos aqui, que é uma técnica de aprendizagem de algo que alguém já está fazendo, numa empresa menor que a minha. Não que uma empresa menor não esteja fazendo melhor, mas eu quero aprender com quem é maior, eu quero aprender com quem é líder de mercado, eu quero aprender com quem já percorreu o caminho que eu estou percorrendo. A pessoa já passou por esse caminho e já dominou esses processos. Então, por isso que, quando ela nos trouxe, foi um investimento bastante alto, mas nós pensamos, nossa, já fizemos tudo que podíamos e melhorou muito. Mas quer ficar bom de verdade? Vai aprender com quem manda em 24 horas, com quem manda no mesmo dia, com quem Manda em realmente, horas, né? com quem manda em horas. Então, foi importante fazer esse investimento. Fica essa dica para você também. Quando foi o último benchmark que você fez? Coloca nos comentários aqui para nós. Quando foi o último curso que você estudou exatamente sobre envio de mercadorias? Quem tem sido seus mentores? Quem são seus professores? Quem tem te inspirado para que você seja um melhor distribuidor, para que você tenha um melhor e-commerce? É extremamente importante. Sozinho você chega até um certo ponto, mas bem acompanhado com quem sabe fazer, você vai definitivamente furar a bolha e mudar de nível. E, Thiago, uma coisa muito importante é que às vezes a pessoa que está escutando a gente vai pensar, ah, mas só que eu não tenho dinheiro ainda para investir num curso. O benchmark, ele não é feito somente em você participar de um curso, de uma imersão. É feito de uma empresa, uma visita numa empresa, né? Esse curso que eu fiz em específico, eu fiz várias conexões ali dentro, onde eu fui convidada para conhecer, mas a gente também recentemente foi visitar outro CD, outro centro de distribuição, né, que também não foi pago, então você pode conectar aí com pessoas, com empresas, no LinkedIn mesmo, tem ali, né, uma ferramenta poderosa para você fazer conexão e pedir benchmark, né, você pode fazer trocas ali, então é uma forma também de quem tá aí, não consegue investir, para fazer benchmark também. Muito bem observado, ótima dica. Indo para o bloco 2, eu tenho certeza que você, vendedor, você que está conosco aqui, você dono de empresa que vende, quer escutar, né? Você escutou agora um pouquinho da história da Thalita, as dificuldades que ela teve na implementação de processos, protocolos e profissionalização do departamento. E agora ela vai falar sobre técnica de vendas na prática. Olha que legal, hein? Técnica de vendas na prática. Então, você que vende, você que gosta de vender, você que precisa vender mais, não importa qual seja o motivo, ela vai trazer agora as pepitas de ouro, ela vai trazer para você agora muitas coisas legais sobre as vendas propriamente dita, no nosso segundo bloco de 4 blocos que teremos neste episódio aqui do Você no Comando, Assuma, Comando e Cresça. Então, a primeira pergunta aqui, na sua visão, o que diferencia uma técnica de venda comum de uma técnica de venda que realmente funciona? Olha, uma técnica de venda comum é onde você foca apenas no produto. E uma técnica de vendas que realmente funciona é onde você foca na experiência do cliente. Por exemplo, esses tempos aí atrás a gente fez um evento, uma convenção, e eu tava procurando uma roupa pra ir no evento, né? E aí eu fui numa loja, só pra deixar um exemplo prático aqui, para quem tá nos ouvindo, eu fui numa loja e eu falei, olha, eu tô procurando uma roupa nessa cor, nesse modelo, expliquei, né, certinho. E. Opa! E a atendente lá, a vendedora, ela tava querendo bater a meta dela nitidamente. Eu percebi, falei, não, ela tá querendo bater a meta dela, porque ela tava me empurrando ali. Qualquer peça, ela não me perguntou onde eu ia, pra que você vai usar essa roupa, né? Pra identificar ali, porque ela não tinha a que eu gostaria, mas ela poderia oferecer algo similar, ela poderia oferecer algo que me atenderia. Então, quando você foca só no produto, você quer porque quer vender e quer empurrar de qualquer jeito, é uma técnica de venda comum. E eu peguei e não comprei, né? Obviamente não fechei ali porque não era o que eu queria, ela não atendeu minhas necessidades, não investigou.
eu fui em outra loja e aconteceu a mesma coisa. Eu fui lá pra comprar uma calça, saí com uma saia. Olha essa vendedora, o poder da experiência que ela me gerou. Por quê? Eu fui lá, experimentei, falei pra ela, ó, eu quero uma roupa assim. Ela, olha, essa roupa eu não tenho, mas o que você vai fazer? Qual, você vai num evento, você vai numa festa, vai num casamento? Aí eu expliquei pra ela sobre o evento. Ela foi lá e eu tava procurando uma roupa preta. Eu saí com uma roupa vinho, que não tinha nada a ver, porque ela falou que era a tendência do momento, ela gerou ali uma experiência, porque eu fui experimentar, ela falou, não, pra você saber ali, né, como você vai ficar no palco, tal, experimenta com salto, e foi toda ali uma dinâmica, ela fez vídeo, tirou foto pra mim ver como ficou atrás, foi toda uma experiência que eu vivi ali naquele atendimento. E, por consequência disso, eu saí com a roupa que não era a que eu queria, mas eu fiquei extremamente satisfeita porque atendeu minha necessidade. Então, uma técnica de venda que se diferencia é isso, você proporcionar ali o que o cliente foi buscar, não necessariamente é o que ele estava em mente, mas você conseguiu promover uma solução. Muito legal. E, gente, eu vou deixar aqui para vocês uma dica abre mente. Quando hoje se fala muito, né, de experiência do cliente, experiência do cliente, e a primeira coisa que vem na cabeça sobre a experiência do cliente é um tapete vermelho, uma Lamborghini que vai buscar esse cliente, Ou servir água, ou café. servir uma água, ou servir um café, ou servir uma champanhe. E tudo isso é verdade. São experiências mais luxuosas, mais complexas, mais elaboradas. Mas experiência do cliente não é só isso. Experiência do cliente é um vendedor atento em escutar e não apenas em falar. É um vendedor focado em promover uma solução para aquela situação. É um vendedor que tem informação do que está fazendo, que gera uma boa comunicação e vivência naquele momento com aquela pessoa que está querendo comprar. E provavelmente este vendedor vai vender o que tem e não somente o que a pessoa quer, porque ele vai ouvir e vai promover uma solução. Então, não se limite a esse tipo de coisa apenas. Ah, se eu quero gerar uma experiência, mas eu ainda não tenho grana para poder promover tudo isso para os meus clientes. O dia que você tiver, você faça, você promova. Mas quando você não tiver, compense em habilidades o que te falta em recursos. Que habilidades? Ouvir o seu cliente e as próximas dicas que a Thalita vai deixar aqui para vocês. Nossa, muito bom, hein? Que experiência legal você compartilhou aqui. Eu tenho certeza que vai inspirar centenas e milhares de pessoas aí. Se você tem alguma boa prática aí que você faz similar a essa que a Thalita comentou, que viveu nessa loja, deixa para nós aí, escreve aí. Vai ser legal saber que você pratica algo similar ou algo que gere a mesma sensação para quem compra de você, mesmo que não seja igual. Não tem problema. Porque muitas das vezes o cliente ele nem vai na loja mais barata. Às vezes a gente fica com essa crença de o cliente ele vai comprar onde é mais barato. Não, essa loja que eu fui não era mais barata, mas foi aonde eu fui bem atendida, foi aonde a vendedora ela se interessa por você e não só em te vender. Então tudo isso conta bastante Muito, muito na legal. decisão. E hoje você não tem uma equipe de vendas muito grande, né? Sua equipe de vendas hoje são duas pessoas que trabalham junto com você aqui fazendo vendas para esse network fechado, mas você treina os nossos franqueados, que de certa forma é um time liderado por você nas técnicas de venda. Então a pergunta é: como é que você treina esse time de franqueados para vender um produto que talvez eles nem saibam que os clientes estão querendo aquele produto? Existe uma técnica, existe dicas, existe um protocolo, um processo? Como você aborda isso? Olha, em duas partes. A primeira, eu sempre treino a escutar. Porque, mas escuta ativa, não somente escutar ali por escutar. Não, escutar para que ele use aquilo a favor dele. Então, eu sempre falo, o melhor script de vendas é aquele formado pela escuta. Porque você vai escutar e você vai ali falar com o cliente de acordo com aquilo que ele mesmo falou. Então você não tá inventando da sua cabeça, você não tá falando, Tiago, essa melatonina aqui é boa pra você porque vai melhorar seu sono. Mas eu não sei se o Tiago dorme mal.
Eu não sei se ele precisa de uma melatonina. Então, o primeiro eu preciso escutar. E a segunda coisa é fazer perguntas. Eu tenho que perguntar também, porque às vezes a pessoa ela não vai falar pra você, né? Ela não vai, ele não é uma pessoa que se comunica muito. Então, você tem que perguntar: como que é seu dia? Como que é sua rotina? Você trabalha com o quê? Às vezes você tá ali atendendo a pessoa, você fala, você tá tão focado na meta, em bater a meta, que você esquece que no meio do caminho ali, você tem que criar conexão, você tem que entender ali como que funciona a rotina dessa pessoa para você encaixar o produto mais adequado a ela. Porque às vezes você vai lá e fala, olha, eu tenho aqui o nosso Experience Coffee, ele é muito bom porque ele vai te deixar alerta, ele vai melhorar sua concentração, você pode tomar ele de pré-treino, mas essa pessoa nem gosta de café. Essa pessoa nem gosta de café. Então, é muito complicado você não, né, investigar ali. Então, primeiro, escutar ativamente, não só escutar por escutar. E segundo, você fazer boas perguntas. Perguntas intencionais. Não perguntar, e aí, o que você acha do tempo? E o que isso vai trazer para você de retorno? Nada. Mas fazer perguntas intencionais que você use essas perguntas para oferecer o produto adequado. Que legal, muito legal. E, gente, vai pegando essa dica aí, vai pegando esses códigos aí que pode fazer a diferença para você. E se você escutar algum ruído, pessoas falando no fundo, é a coisa mais normal do mundo nesse momento, porque você está dentro da nossa empresa, junto com a gente, as pessoas aqui começaram a chegar para trabalhar, estão trabalhando. Então aqui é a situação real, a situação de campo, a Sim. vida do jeito que ela é. A Eles gente, vão chegando, dando bom dia. a gente não está, sim, estamos num estúdio aqui, numa sala de reunião preparada para isso, mas num aquário de vidro que todo mundo vê todo mundo e realmente é a vida do jeito que ela é, né? Sim. Maravilha, muito bom. Agora, a próxima pergunta. Quais são as 3 técnicas de vendas que você considera indispensável para qualquer negócio? Uma delas eu já acabei de citar, né? Mas eu vou bater nela de novo porque eu acho que é assim, essencial. Não adianta você querer ser um bom vendedor se você não tem uma escuta ativa. Você tem que escutar. Não adianta. Sabe aquele vendedor que já tem um script pronto, engessado? Telemarketing, quando te Sim, liga. Que a pessoa vai lá, ela tem um script ali, ela vai falando tudo ali sem parar, engessado, e não te escuta. Talvez nem aquilo que você quer. Talvez ela tenha um produto que você quer, mas não é aquilo que você está oferecendo. Então é só mudar ali o approach e escutar mais. Então eu acho que a escuta é uma técnica, assim, indispensável para qualquer tipo de negócio. A outra técnica é o storytelling. Eu acho que histórias vendem, e histórias bem contadas mais ainda. Então, conectar ali o que você vende com a história da pessoa. Eu tenho até um caso aqui que eu gostaria de compartilhar. Durante, né, essa jornada aqui dentro da Corosa Experience, teve um período que eu trabalhei no sucesso do franqueado. E eu sempre fui muito assim, curiosa, sabe? Eu gosto muito de aprender. Então eu falei, não, por que que não ir pro campo de batalha? Então eu fui lá em uma das nossas unidades, a nossa unidade 01, e fui lá viver a experiência na prática do franqueado. Que eu falei, bom, se eu vou dar o suporte no sucesso do franqueado, eu preciso entender ali na pele o que ele vive no dia a dia, com as vendas, com a gestão do negócio, como um todo. E aí eu me lembro de uma aluna que eu tava ali conversando com ela e eu comecei a perguntar, né? Fiz ali as perguntas e eu, né, coloquei em prática aqui a escutativa. E ela começou a me falar que ela trabalhava num turno da madrugada, das 10 da noite até as 6 da manhã, e que ela tinha muita dificuldade em se manter acordada, que às vezes o líder passava lá, ela tava lá tirando uma soneca. E ela falou, Thalita, eu tô extremamente preocupada, porque eu preciso muito desse trabalho, mas é muito difícil me manter acordada, porque ela não tem o hábito de dormir durante o dia, acabando ali que o sono bagunçou todo. E aí ela conversando comigo, uma conversa informal, não tinha nada a ver com vendas. E aí, sem ela perceber, né, eu já estava fazendo a minha venda ali. Falei pra ela que a gente tinha um produto que ia atender
essa necessidade dela, que era o nosso café, nosso Experience Coffee, que ele não é um café simples. Porque ela falou que ela já tomava o café, tinha um cafezinho lá que a empresa fornecia. Eu falei, não, esse café, ele tem mais de 10 ingredientes dentro e ele não é um simples café, ele vai te ajudar com essa sua necessidade. E aí eu comecei a usar o storytelling, né? Comecei a contar ali, né, como esse café iria entrar na rotina dela, conectar com a história dela. E aí no final, que é a minha terceira técnica, que eu vou encaixar na história dela também, que é o follow-up estratégico. E não é somente o follow-up. Porque você sabe a diferença do follow-up com o follow-up estratégico? Não, manda aí. O follow-up é só você ir lá. E aí, Thiago, tá consumindo café? Igual eu falei pra Luna. E aí, tá consumindo? Ah, tô. Ah, que bom. Nossa, maravilha. Esse é o follow-up. Você fez o acompanhamento. Mas o follow-up estratégico é você fazer ali intencionalmente e fracionar. Por exemplo, esse café, a dose dele é 20 doses. Então, estrategicamente, eu vou anotar ali, quando essa aluna comprou. Ah, ela comprou aqui no dia 10. E eu sei que dia 30, esse pote, se ela tomou todos os dias, já teria se esgotado. Então, para você fazer um follow-up estratégico, ela comprou no dia 10. Ah, no dia 15, eu vou perguntar ali, né? Vou esperar 5 dias, vou perguntar como que tá. Como que tá o efeito, se ela tá tomando, se ela tá gostando. No dia 20, fazer um outro follow-up. E aí, tá legal? Fazer o acompanhamento se realmente ela tá consumindo. E ali no dia 25, né, que tem ali 5 dias pra acabar, eu não quero que acabe o produto. Eu quero vender pra ela antes que acabe. E aí eu perguntar, e aí, tá acabando? Eu tô com uma aqui, tô com um mimo especial pra você fazer a reposição. Ou tô com um desconto especial, ou não tô com desconto nenhum, ou você só oferece mesmo, porque já que é um produto, né, você usa o que ela te falou, por isso tem que ter a escutativa, usa o que ela te falou, já que é um produto que tá te ajudando a manter um foco, tá te ajudando a ficar acordada, a se manter ligada, você não pode ficar sem ele. E eu tenho aqui 10 no meu estoque, eu vou fazer reposição, mas vai demorar e você vai ficar sem. Então, bora comprar hoje? Aí já entra o gatilho da escassez. Então foi exatamente o que eu fiz com ela, né? Fiz esse acompanhamento, fiz o follow-up estratégico. E ela comprou, ela fez a recompra novamente. E eu acho que essas 3 técnicas aí, que são básicas, né? Assim, não é nada muito novo, né? Eu tenho um negócio, assim, uma frase que eu sempre falo para o time de vendas que eu treino, é que o básico bem feito, ele funciona. Então, não precisa você ficar, ai, mas eu não sei técnicas de venda. Acompanhar é uma técnica de venda. Você escutar é uma técnica de venda. Você escutar e conectar o que você vende com a história do cliente é uma técnica de venda. Então, acredito que essas 3 aí é indispensável para qualquer tipo de negócio. Legal. E se você tem um negócio que não é um produto que gera recorrência de compra, a Thalita trouxe exemplos aqui de um suplemento que tem 20 doses e quando acaba a pessoa compra um novo para seguir ali aquele consumo. Imagine que você vende uma capinha de celular. Imagine que você vende um celular propriamente dito, um produto que dura um pouco mais. Existem muitas formas de follow-up também. Se o cliente está feliz com aquele produto, se o cliente está satisfeito com aquela usabilidade do dia a dia, se o cliente está gostando do que ele está vivenciando com aquele produto ou serviço, né? Pode ser um serviço também, que a pessoa comprou, sei lá, uma plataforma. Imagina que ela comprou um acesso de um treinamento corporativo. E aí alguém acompanhar ela e perguntar, você está gostando desse treinamento? Você está gostando é, do conteúdo que a gente promove? Você está gostando da sequência das aulas, da didática, como ela é oferecida? Então, o follow-up, ele é muito importante, independente se o seu produto ele tem recorrência de compra ou não. Thiago, tem muitos vendedores que eles têm medo de fazer follow-up, porque ele fica, mas e se eu perguntar e o cliente não gostar? Ele não ter gostado do produto. E se eu perguntar e eu lembrar? Eu vou dar um exemplo, tá? Nós também temos, né, as unidades, né? Então, os nossos franqueados, eles vendem ali planos e
Já aconteceu, né, dali no treinamento, o franqueado falar assim: ah, não, Thalita, eu não vou ligar pro aluno, não, fazer o follow-up, perguntar se ele tá gostando do serviço, né? Igual você falou, tem o produto, mas também tem o serviço, porque senão ele vai cancelar a matrícula. Mas isso é muito pior. Porque aí ele até brincou, né? Ah, a gente tem aqui os investidores que vai lá, coloca o dinheiro, né? Mas não vai treinar. Mas imagina só essa pessoa falando de você numa roda de amigos. Ah, eu treino lá na academia X, eu pago ali todo mês, mas eu não vou. Você acha que ela vai falar bem ou mal? Muito provavelmente ela vai falar mal, né? Então, não esperar ali o plano acabar ou quando você for oferecer novamente, né? Se você vende um produto digital, aí você vai entrar ali na lista de clientes, vai oferecer novamente, a pessoa fala, ué, mas eu comprei o outro, você não me perguntou nada, você não fez o acompanhamento, e agora você quer fazer novamente uma venda, mas nem me perguntou. Então, esse medo de não perguntar para o cliente, ele é extremamente perigoso, porque é igual você falou no começo lá. Se o cliente ele não reclama, se não tá legal, ele tem que falar pra gente melhorar, Sim. né? E se você deixar o follow-up passar e não fazer o acompanhamento, o produto ele não vai consumir, né? Voltando lá para a história do consumo, ele não vai consumir, vai ficar lá na prateleira dele e você vai deixar de fazer uma revenda, Sim, entendeu? Então, assim, precisa fazer para você continuar vendendo. legal, muito bem colocado. E como identificar e responder os obstáculos da venda sem parecer muito insistente? Então, essa talvez é quem trabalha no varejo, é, passa por isso o tempo inteiro. A pessoa ou tem uma objeção, ou a pessoa não necessariamente está pronta para comprar ali na hora, ou ela não tem muita certeza. Como é que você faz para quebrar essas objeções sem parecer um vendedor que está querendo empurrar um produto, literalmente? Você treina esse time de vendedores para lidar com isso? Sim, o primeiro ponto é não ficar debatendo com o cliente. É não ficar tentando ali vencer a conversa. É você entender o porquê que ele pensa daquela forma, né? Eu sempre trago aqui os exemplos, porque é o mundo que a gente vive, né? O mundo dos suplementos. Então, por exemplo, o aluno vai lá e você tá ali fazendo uma degustação de whey, você tá. E ele começa a falar: não, mas esse whey aí não, eu não gosto de whey, não. Whey não é bom, não. Então, ao invés de você ficar debatendo, não, esse whey é bom sim, ele é muito gostoso. Ao invés de você ficar debatendo, você perguntar, fazer perguntas. Então, volta de novo nas perguntas. Mas o porquê que você não gosta de whey? Porque talvez ele tenha experiências passadas não muito positivas. Então, não, para não parecer que você quer empurrar de toda a forma, é você perguntar o porquê que ele pensa daquele jeito, entender e mostrar ali os benefícios sem parecer insistente. E se a pessoa falar que agora não é o momento, tá tudo bem. Você não tá abrindo mão daquela venda. Você tá plantando uma sementinha nela ali para no futuro ela fechar com você. Então, não entra nesse embate. Às vezes eu vejo muitos vendedores entrando num embate assim de falar: "Não, mas esse produto é bom, mas você não precisa ficar se provando. Você ali com um jeito, né, vai falando do seu produto, mas sem também ferir a outra pessoa. Primeiro você precisa validar o que ela tá sentindo. Não, o que você tá falando realmente faz sentido. Mas no meu produto, ele é diferente por causa disso, daquilo, daquilo. Então, primeiro você valida o que ele fala, para depois você falar, porque aí ele vai estar um pouco mais aberto para te ouvir. Agora, quando você invalida o que ele falou, e aí começa uma discussão, você já cria uma barreira entre você e o cliente. Legal, muito bem colocado. E vendedor, você tem que tomar uma decisão. Você quer ganhar a discussão ou você quer fazer a venda? Fazer a venda é muito mais produtivo. Porque provavelmente você não vai conseguir os dois se você optar em ganhar a discussão e ainda realizar essa venda. Maravilha. E a última pergunta desse bloco sobre técnicas de vendas na prática: como manter uma equipe, um time de vendas motivado, produtivo e consistente? Isso é um grande desafio. Muitas vezes o time de vendas ele deixa para os últimos dias do mês para bater a meta, ele corre atrás daquele resultado faltando 2 dias para o mês fechar e já sabemos que não precisa ser assim, né? Então como é que você faz para manter essa turma engajada, produtiva e consistente durante
todos os dias do mês, durante o mês inteiro, ao invés daquele período que já sabemos que o foco maior é natural, que é o final do mês, né? Eu acho que a pessoa tem que saber o porquê ela tá lutando. Então, eu acho que isso é muito importante, o seu time, ele ter uma clareza. Ah, eu tô lutando por uma meta, eu tô lutando por um bônus, tem um bônus na jogada. E também tá claro ali, né, essa meta, ela tá fracionada, porque assim, é muito comum os vendedores ter uma meta ali, né, exemplo, R$ 1 milhão no mês. Então, se você ficar lutando por aquele 1 milhão todos os dias, ele parece muito longe no dia um, né? Porque no dia um você vendeu aí R$ 50 mil, ele parece muito longe. Então, primeiro fracionar para que os vendedores eles se mantenham motivados. Nossa, hoje a meta de hoje é 50 mil. Então, vamos lutar pelos 50 mil e não pelo 1 milhão? Então, acho que tem que estar claro isso, é o primeiro ponto. E também, qual que é a motivação desse vendedor? É uma comissão? É um bônus? É um plano de carreira? Qual que é a motivação dele? Porque precisa de uma motivação. E também eu acho que entender ali um pouco sobre o objetivo dessa pessoa. Eu sempre faço isso aqui com o meu time aqui. Eu pergunto quais são os sonhos dessa pessoa, quais são os objetivos dela, para que a gente trace um percurso onde aquelas ações ali mensais, semestrais, né, anuais, aquelas metas, ela atinge aquilo. Então, por exemplo, um colaborador aqui, eu descobri que o sonho dele é comprar uma moto. Tá. Então você vai comprar uma moto e vamos traçar um plano aqui. Você tem uma motivação. Sua motivação é comprar uma moto. Então, se você bater essa meta mensal, você vai ganhar essa comissão, e aí você tem X meses para comprar essa moto. Então, eu acho que é essa forma de motivar é desse jeito. Agora, engajar é diferente. Eu acho que engajar é você fazer com que o time ele participe da meta. Aqui, por exemplo, a gente tem reuniões, não é somente eu que decido, nós vamos fazer uma live e eu trago a live estruturada. Não, eu faço com que eles participem da construção dessa live. Quais promoções que a gente vai aplicar nessa live? Eu deixo eles decidirem juntos, a gente decide junto. Quais são os produtos que vão entrar em promoção? Como que a gente vai abordar? Vai ter roleta de prêmios? O que vai ter? Eu deixo eles envolvidos, porque se eles estão envolvidos, eles ficam engajados. Muito legal, fantástico, muito legal mesmo. Então, fica aí, gente, para vocês o fechamento desse bloco com bastante sacadas aí da escutativa, do follow-up intencional, de você ter um propósito junto com o seu time, ter metas claras pelo que eles estão lutando, fracionar essa meta em 15 dias, em 7 dias, em um dia, saber exatamente o que se tem que fazer, fica muito mais fácil de aplicar uma dinâmica de alta produtividade quando se usa esse tipo de estratégia. O storytelling, como o Tarito deixou bastante claro, então, com certeza, esse bloco deixou aqui muitos ensinamentos que você pode aplicar no seu negócio. Independente de ser um pequeno, médio ou grande negócio, tem ensinamentos aqui fantásticos. E eu gostaria de saber o que você gostou desse bloco. Coloca aí, ó. Bloco 2 eu gostei do storytelling. Em bloco 2 eu gostei da escuta intencional. Não importa o que você gostou, mas onde te tocou aí, onde te trouxe uma reflexão maior. Nos deixe saber. Eu vou pedir para a Catarina reserve um horário na agenda cheia dela aí para me gerar as respostas ali, ou ela mesma vai lá do canal dela do YouTube, do acesso dela, e ela vai ajudar a responder o que você mais gostou e trazer insights para você e contribuir ainda mais para o seu sucesso nas vendas. E agora no nosso terceiro bloco, tendências e visão. Vamos falar um pouquinho aí como a Thalita enxerga algumas coisas para o futuro das vendas, para a visão que ela pode compartilhar conosco de tendências de mercado. Ela estuda bastante, como ela lidera um time grande de vendedores, toda semana ela está pesquisando, está estudando, está trazendo inovações, então ela vai deixar um gostinho aqui para nós aqui um pouquinho sobre isso aí. E a segunda é primeira pergunta, quais mudanças você percebeu no comportamento dos consumidores nos últimos anos? Olha, eu percebo que os consumidores eles estão muito mais exigentes
eles estão muito mais antenados e eles sabem o que eles querem. Então não adianta o vendedor ele for naquele embromation, ele não estudar, ele não saber daquele produto que ele vende, porque o consumidor, o cliente, ele vai se antenar. Eu falo isso mesmo através de você mesmo. Eu vejo o Thiago quando ele vai estudar alguma coisa, por exemplo, né? Ele tá vendo coisas sobre construção. Então, se o vendedor ali não saber falar com ele com propriedade, ele vai dar um show ali, uma volta no vendedor, porque ele está estudando muito. Então, o cliente ele tá muito antenado. Então, não adianta ficar ali embromando ele que não vai funcionar. Gente, nós vivemos na era hoje com a maior abundância de tudo. Nunca se teve tantas coisas de tudo como se tem hoje, inclusive informação. Então, o cliente hoje ele pesquisa. Eu mesmo, quando vou comprar algo, eu faço uma pesquisa online, eu faço uma pesquisa no Google, eu faço uma pesquisa no YouTube, eu faço uma pesquisa no Chat GPT, eu vou num fórum, eu acesso um Reclame Aqui. Eu procuro saber o máximo de informações daquele produto ou serviço antes de realizar uma compra. Óbvio que eu não vou fazer isso para as coisas do dia a dia, mas quando é algo de valor agregado, algo novo que eu estou comprando pela primeira vez, eu faço questão de realmente saber o máximo disso para saber que eu estou fazendo o melhor investimento no melhor local com o menor preço. Hoje em dia, por exemplo, um vendedor de perfumes. Não adianta ele ir lá e falar assim, ah, esse perfume aqui, ele é doce. Hoje em dia não existe mais isso. Esse perfume aqui, ele é cítrico. Não, se você não falar, se você não souber ali falar das notas, o cliente hoje, Thiago, ele sabe até as notas do perfume. Eu tava conversando esses dias com algumas amigas minhas e assim, já sabe tudo, entendeu? Vai falar ali, aqui aquele outro perfume lá da marca tal tem essa nota. Imagina se o vendedor não sabe falar isso ali na hora. Ele se enrola todo. Então, até coisas assim que parece, né, que, eu só vendo perfume. Nossa, não tem nada a ver. Até isso você precisa estudar. Então, acho que não importa muito a área. A pessoa tem que se especializar naquele produto que ela vende, tem que estar preparada. E é isso que eu faço aqui com o meu time, né, que são mais de 200 franqueados, é fazer com que ele estude o produto e que ele tem que saber mais do que o aluno ali. Porque sim, o aluno ele vai saber, o cliente vai saber sobre pré-treino, mas ele não sabe sobre o pré-treino Anjo Azul da Cross Experience. Legal, muito bom. E o que você vê como maior oportunidade de venda nos próximos anos? Olha, a gente está numa era de inteligência artificial e cada vez mais as empresas elas estão investindo nesse atendimento, né? De ter ali um robô falando, e o que é muito positivo. Mas eu acredito que deve treinar essas inteligências artificiais para que elas se pareçam mais com humanos, né? Porque a gente tem que sentir do outro lado da tela alguma conexão, sabe? Talvez na hora de falar ali não falar tão robotizado, ou colocar mais emoção, colocar mais empatia. Eu vejo várias empresas, assim, um exemplo é a Magazine Luiza, né? Tem a Lu da Magalu, que é a maior influencer virtual do mundo, tem mais de 6 milhões de seguidores, que quando você compra lá, ela fala como se fosse uma pessoa próxima, né? É a Lu da Magalu. O nome já é muito próximo, né? É a Lu. Sim. Então, ela manda ali como que tá seu pedido. Teve uma vez que ela até mandou, comprei uma coisa na Magazine Luiza e mandou lá assim como se fosse a minha melhor amiga falando. Você lê assim, você dá até aquela risadinha. Então, você sentir isso do outro lado da tela, eu acho que é um diferencial dos próximos anos Legal. aí. Esse exemplo que você trouxe, ele é muito bom, porque quem já fez compra no Magazine Luiza online sabe do que a Thalita está falando. Eu gosto bastante de comprar lá exatamente por essa experiência. Nessa mensagem que a gente recebe da Lu, da Magalu, vem emoji. Sim. Essa mensagem ela vem com o português informal. Por exemplo, você vem o V e o C. Sim. Então, eles realmente colocaram Como a intencionalidade. gente conversa no dia a dia, você não Aham. conversa com um amigo no dia a dia lá, escrito formalmente, né? Normalmente não. As pessoas que a gente conhece, a gente vai trabalhar ali, vai trocar mensagem de uma maneira um pouco mais informal. E eles entenderam isso e fizeram muito bem, hein? Acredito que são pioneiros sobre esse tipo de atendimento
mais informal, mais despojado e eficiente, né? Porque eles mostram durante todo o processo do momento da compra, depois do envio da nota fiscal, até demais algumas vezes eu acho, depois o envio para uma central de distribuição, a coleta, vai até você. Eles reduzem a ansiedade do cliente, porque o passo a passo tá ali até que você recebe o produto. E aí tem um sloganzinho legal. Você lembra o slogan quando chega o produto? Não. Piscou, chegou. Ah, piscou, chegou. Então eles foram muito felizes em usar um slogan como esse. E tá aí mais uma prova da informalidade intencional no atendimento virtual, que deveria ser frio, não é. Eles provaram para nós que pode ser diferente. Eu concordo com você. Essa é uma grande oportunidade de venda. Quem dominar isso, assim como a Magalu fez, ou talvez até melhor, vai surfar muitas vendas no mercado futuro com essas ferramentas muito tecnológicas que executam melhor do que um humano. Imagina, se uma pessoa compra às 2 da manhã, não vai ter um colaborador ali para responder e não interagir com ela. Ela pode suprir essa necessidade. Se você vendeu 1.000 produtos que duram 20 dias, vai ser muito difícil o vendedor fazer follow-up com 1.000 clientes. Mas uma tecnologia ela pode fazer o follow-up quando o cliente possivelmente consumiu metade desse produto. Antes de acabar esse produto, no 19º dia, fazer uma oferta irresistível, levar um cupom e as inteligências podem fazer isso. E hoje tá muito fácil, né, Thiago, fazer um avatar, um IA para sua empresa, né? É claro, né, que nós também acompanhamos aí, né, o crescimento do mercado e nós também temos hoje a nossa IA. Ela chama Liz da CX, então a gente também quis fazer um trocadilho aí. E ela também, ela faz a comunicação ali com os franqueados, ela posta recados. Então, assim, até agora os franqueados pegaram ela também e ela tá atendendo os alunos. E ela também troca de roupa, né? A gente coloca ali, a gente tem um calendário de cores. Então, segunda-feira ela tá de branco, terça-feira ela tá de azul. Então, a gente foi trocando ali e as pessoas adoram isso, né? Sim, Então, por isso que tem que usar, mas com sabedoria. com sabedoria, concordo 100%. E nós não só aqui compartilhamos conhecimento, nós vivemos isso no dia a dia, estamos aprimorando a nossa, e daqui a pouquinho vai ter muitas novidades aí. Você que de repente quer ser um franqueado, quer saber mais, pode ter certeza, a gente está na vanguarda da inovação, somos líderes de mercado hoje em tamanho sobre o treino funcional, sobre academias do treino funcional no Brasil. Estamos lançando um modelo novo aí, nossa, esse ano vai ser fantástico, tem muita coisa legal. E claro que não deixamos essa parte de tecnologia de fora. Essa parte de tecnologia, ela também está desenvolvendo com a mesma força que o nosso negócio segue. E com certeza, se você faz parte disso, você vai viver isso. Se você quer fazer parte disso, vem para cá que a gente vai te ajudar. E para fechar esse bloco das tendências e visão, o que empresas e líderes ainda erram feio quando tentam vender, na sua opinião? Eu acho que não ter uma meta, por incrível que pareça, né? Ainda tem empresas que trabalham sem meta. Nós já fomos uma dessa lá no passado, bem no passado mesmo, né? Mas não ter uma meta, porque assim, pra mim, meta, ela funciona como um GPS. Então, ela vai te levar ali no destino onde você quer chegar, né? Então, não ter uma meta é um grande erro. E também esquecer de quem está vendendo. Eu acho que tem que treinar o time, porque muitas vezes você vai num lugar, numa loja, ou num estabelecimento, ou num restaurante, e você é super mal atendido, e você fala, nossa, a equipe não tá bem treinada, você já percebe isso. Então, isso faz toda a diferença. Então, é um erro grande você não treinar seu time e também não fazer com que o time ele entenda ali o impacto que isso vai gerar para o cliente. Ele tem que saber ali, entender o produto, ele tem que comprar primeiro a visão. Eu acredito que é isso. Primeiro, você vende a visão pro seu time, para o seu time vender a visão para o cliente. Então não adianta você ir lá e falar, olha, você precisa vender esse copo e a meta no final do mês é vender 30 copos. Não. Primeiro, esse copo tem que ser vendido para o seu time. Aí ele vai falar, nossa, realmente, esse copo aqui, ele é interessante, ele tem
né, vai trazer praticidade. Ele tem que entender isso para ele transparecer isso para o cliente, porque o cliente ele sente a energia. Se você vende com entusiasmo, eu lembro que quando eu vendia as franquias aqui na Cross Experience, eu lembro dos leads, eles falando assim: "Você tem uma franquia?" Eu falava: "Não." Mas, nossa, você fala como se você tivesse uma franquia, como se você fosse dona desse, desse negócio. Que eu falava com tanto entusiasmo, com tanta vontade, porque eu já tinha comprado aquela visão. Eu já tinha comprado o negócio na minha cabeça. Eu já tinha comprado. Então, eu falava assim de uma forma que era o melhor negócio do mundo. E ele via isso. Então, eu acredito que o cliente sente isso. Então, é muito diferente você falar com entusiasmo, com vontade, do que você ir lá e simplesmente seguir o script, porque seguir o script e ficar engessado, ele não deixa com que você conecte com o cliente. Então, eu acho que meta e treinar o time. Treinar o time, legal. Então fica aí as reflexões, comenta para nós no bloco 3 o que você mais gostou, o que mais fez sentido para você, qual foi o ensinamento que a Thalita deixou no bloco 3. E vamos agora para o último bloco, o bloco 4, o bloco qual nós vamos fazer o fechamento aqui com as perguntas rápidas, né? Então você vai ter uma chance de saber o que faz a Thalita, que fontes ela tem consumido conhecimento, que livros ela tem lido. É um bloco assim um pouquinho mais rápido e com certeza pode deixar para você aí os próximos passos do que fazer para você ter sucesso em vendas, para que você possa aumentar os seus números, para que você possa engajar mais a sua equipe, para que você tenha mais intencionalidade dentro de tudo que você faz no departamento de vendas dentro da sua empresa. Então, vamos lá. Finalizar com perguntas rápidas, hein? Qual livro você recomenda para quem quer vender mais? Ou talvez não seja um livro, mas fontes de conhecimento que a pessoa pode absorver. Olha, um livro que eu gosto muito é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que Ótimo livro. eu acredito que vendas é relacionamento. A pessoa compra de quem ela gosta. Então, esse livro, ele te ensina muito a persuadir da maneira certa, né? E também criar conexão ali. Então, é um livro que eu gosto muito. Outro livro que eu não posso deixar de indicar aí para os empreendedores, que é o livro O Segredo da Cross Experience, onde eu tive o prazer, né, de ser aí, a honra de ser coautora. Então, o meu capítulo é o capítulo 5, onde eu falo sobre a estruturação que mudou o jogo. E nesse capítulo eu falo também muito de como o time certo pode contribuir com grandes resultados. Então, é um livro que eu indico muito. Legal, e se você gostou aí deste livro que ela acabou de recomendar, ficou no mínimo curioso, né? Com certeza é um livro para o varejo, não é um livro somente da Cross Experience. Óbvio que todos os coautores e pessoas que participaram desse livro trabalham na empresa ou têm uma franquia do nosso negócio, mas são as boas práticas do varejo, são dicas que podem contribuir com o seu negócio de uma maneira muito eficiente e você pode adaptá-las no seu dia a dia. Você encontra aqui na descrição desta live, para quem estiver assistindo no YouTube, para quem estiver escutando pelo Spotify, você pode procurar o nosso canal Você no Comando com o Thiago de Oliveira e buscar qualquer uma das nossas lives, essa é de número 7 da primeira temporada, e você vai clicar lá, você encontra no Mercado Livre, você encontra no Amazon, a plataforma que for mais fácil para você. Adquira esse livro, ele pode fazer uma diferença muito grande com histórias reais de quem está na ponta da lança. Não é um livro da teoria, é um livro da prática. E Thalita já deixou a dica aí do capítulo dela. Já fez o merchandise dela aqui, ó, já fez o jabá. Muito bom. Menciona para nós um erro que você cometeu e nunca mais esqueceu. Olha, um erro que eu cometia é querer fazer tudo sozinho. Então, eu sempre fui muito centralizadora e é um grande erro para quem quer liderar, é você centralizar. Então, eu aprendi com o tempo a delegar, a formar pessoas, e isso é muito mais inteligente, né? Porque você não fica ali com a sobrecarga somente em você e você tem a chance de desenvolver pessoas e se desenvolver também. Eu aprendi ao longo da jornada que se eu quero crescer, me desenvolver e subir um degrau a mais,
eu tenho que fazer com que outras pessoas subam também. Então, eu acho que foi isso. Que legal, muito bom. Isso realmente faz muito sentido. Um mentor ou frase que te inspira? Olha, uma frase que eu gosto muito é: vendedor não tem histórico. Então não adianta você ficar amparado pela meta do mês passado. Então eu não sou uma vendedora fantástica porque eu bati a meta mês passado. O que importa é o hoje. Então eu tenho que fazer hoje de novo. E assim todos os dias. Então, às vezes tem vendedores que ficam, mas eu sou um ótimo vendedor. Por quê? Porque eu já bati uma meta de X valor, porque eu já fiz isso, fiz aquilo, mas e agora? O que você está fazendo hoje? Então, essa é uma frase que me deixa bem motivada para fazer ali o todo dia, a constância. Que legal, muito bom. E a venda perfeita é, complete a frase. É a venda que o cliente sai feliz, que você soluciona um problema dele e que ele te indica depois. Muito bom, legal. Obrigado, Thalita, pela sua participação. Deixou aqui dicas de ouro, deixou aqui insights, viradas de chave. Se você conseguir ouvir esse podcast com bastante vontade do ponto de vista copo vazio, se você vem aqui com um copo cheio, talvez você ache que nenhum dessas dicas que ela deu vai servir para você, porque você já sabe de tudo. Você já é o sabichão ou a sabichona. Mas se você vem com um copo vazio, eu tenho certeza que você vai transbordar de conhecimento com esse podcast, com esse episódio que você talvez esteja ouvindo dentro do Spotify ou do YouTube e com certeza você vai inspirar o seu time. Então, a primeira dica que eu deixo para você aqui, tem um plano de ação. Anote tudo que foi interessante para você, pesquise um pouco mais sobre esses temas, faça as suas perguntas aqui no chat, deixa aí nos comentários. Compre o seu livro, obviamente, aí vai estar essa oportunidade para você conhecer um pouco mais da jornada da Thalita. E logo depois você anotar tudo que foi importante, interagir onde precisa interagir, crie um plano de ação. Esse plano de ação é treinar o seu time, esse plano de ação é criar protocolos, esse plano de ação é colocar em prática o que você colocar. Então, esse podcast aqui, ele veio realmente para te ajudar. Esse episódio veio para te mostrar o que precisa ser feito e como tem que ser feito. E 100% gratuito. Eu só peço aí se fez sentido para você para deixar o like. Então, esses são os primeiros ensinamentos. É, Coloca para você aí, ativa suas notificações toda segunda às 20 horas e quinta às 7 da manhã, aqui com vocês, trazendo muito conhecimento, muita coisa legal. E não se esqueça de compartilhar com o amigo empresário, de curtir e de deixar aí o seu suporte, seu apoio ao nosso canal. O seu comentário é muito bem-vindo. Eu agradeço. Obrigado, Thalita, por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade e por eu conseguir aqui, né, passar aqui um pouquinho da minha trajetória para quem está escutando. Tamo junto, pessoal. Boas vendas para todos vocês e até o nosso próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.